do que o amor é. Do que aquilo Sem que dúvida. o amor é. Sem dúvida, Não é? concordo, Porque absolutamente. a conceptualização do amor e aquilo que ele é tão variável de indivíduo para indivíduo. É variável, é complexa, não é? Há várias áreas que entram nesse domínio. Sim, sim. Fica muito mais difícil. Tudo o que não é, fica facilitado, É muito mais, não é? É muito mais simples. É consensual, não é? Não, O amor não é. não sei se é tudo consensual, não é? Há casos onde se calhar pode não ser. Okay. Quando nós, enfim, às vezes falamos um pouco, não é? Há pessoas que incorporam dentro do amor um pouco o sentido de posse, sem dar este nome, não é? Okay. E para essas pessoas, se calhar, isso é amor e outras coisas não são, enfim, pode ficar assim um bocado... diferentes variantes, Sim, não é? sim, acaba por ser. E também pensar, olha, eu para mim se calhar, assim, uma perspectiva muito pessoal. Acho que o amor passa, aquilo que ele é, passa pela forma como nós fomos amados e como nós testemunhamos os outros a amar. Lá atrás, não é? Sim, sim. lá atrás na sim, nossa... sim. Não é? E por isso é que é tão individual, se calhar, porque cada um foi amado de forma diferente, tem uma configuração familiar diferente, onde os afetos se manifestam... De forma diferente, sim, sim. No fundo aprendemos a amar, não é? Sim. Aprendemos a amar com um pai, com uma mãe, com um irmão, com uma irmã, e até noutros contextos, não é? E a vê-los amar também. A testemunhar a relação deles, não é? E isso determina muito, a meu ver, não é? De que forma é que aquela pessoa conceptualiza o amor. Que pode não ser saudável, sim. Pode não ser propriamente muito funcional e adaptativa, mas depois, quer dizer, transforma-se. Sim. Pode-se transformar, não é? Esta capacidade de ser dinâmica e mutável, não é? E é interessante porque o amor é a nossa praia, não é? Sem dúvida. E este livro do Eduardo Sá, Quem Nunca Morreu de Amor, se calhar ocorre-me pensar quem nunca morreu de amor por um amor que nunca aconteceu. Não é? E há muitos assim, não é? Os amores que vivem dentro de nós, mas que de certa forma não se exteriorizam, não é? Ou acabam por não tornar forma connosco e com os outros, não é? E o que é que te saltou desse livro quando tiveste a oportunidade de lê-lo? Vários contos, mas um particularmente, ou 2 ou 3, mas depois eu fiz a ligação entre eles. Um deles chama-se Os Ilusionistas do Amor, e que vai de encontro àquela reflexão sobre os amores pelos quais nós morremos, mas que nunca aconteceram. Porque não acontece muitas vezes. Ainda no outro dia estava a pensar, estava a falar com uma amiga minha e estava-lhe a dizer aquele amor da adolescência, gostei tanto dele, mas foi o amor da minha vida. Nunca tive nada com ele. Exatamente. Nunca aconteceu nada entre nós. Passou-se cá dentro, mas não noutro sítio. Foram 4 anos de investimento naquele amor, já viste o tempo de idealização. Sim. E se calhar é esta a temática que acordou este texto, Os Ilusionistas do Amor. E há aqui uma passagem, enfim, muito inicial, que diz: há quem fuja dos problemas e quem fuja para os problemas. Amar convida a que se fuja para os problemas, que se fale com eles ou com a vida, de olhos nos olhos. Já os ilusionistas do amor só fogem deles. E pensei bastante nesta questão da idealização, não é? Porque quando nós idealizamos, no fundo construímos uma realidade alternativa, uma realidade onde se foge dos problemas, porque realmente é criada, é perfeita. É o mundo perfeito, não é? É isto que eu quero, não é? É assim que o meu mundo vai conseguir funcionar, se vai organizar, não é? Sim. E as consequências que isso pode trazer, não é? Os perigos desta idealização, sim. não é?
E esta atribuição de características perfeitas a outra pessoa, neste caso, imagina esse rapaz por quem eu estive perdidamente apaixonada. É interessante porque nós fazemos essa atribuição de características perfeitas muitas vezes para fugir do medo, não é? E da ansiedade que a realidade nos provoca. Não é? Sim. E então, como cá dentro, no nosso mundo, aqui dentro, nós temos esses sentimentos tão desconfortáveis e que geram frustração e desprazer, nós fugimos para uma realidade onde nós somos senhores omnipotentes, não é? Sim, conseguimos de certa forma prever, não é? Controlar, acaba por ser mais confortável. E há essa fuga daquilo que gera de facto o medo, que é eu ter de lidar com algumas coisas que são bastante desconfortáveis para mim, não é? Então é preferível eu procurar moldar, não é? Esculpir esta pessoa à minha maneira, para evitar depois ter algum tipo de problemas, de conflitos, não é? Que eu sei que não vou conseguir lidar com eles, não é? Sim, esta dificuldade em lidar com os conflitos, porque no mundo, na realidade externa que nós manipulamos à nossa maneira, não é? De forma a criar esta fantasia, não há conflitos, não é? E nós sabemos que as relações estão cheias de altos e baixos, enfim, há contas para pagar. Sim, mas sabes que há essa ideia, pegando na questão dos conflitos, há muito essa ideia de que uma relação perfeita é uma relação sem conflitos, não é? Ou seja, se eu não tenho conflitos na minha vida, na minha relação, está tudo muito bem. Mas a verdade é que não é isso que acontece, não é? E há muitas pessoas que também, ou algumas pessoas que vão relatando que pelo facto de não terem tido conflitos, vocês têm mesmo esta consciência, não é? Pelo facto de não terem tido conflitos, levou a que depois, por exemplo, se separassem, porque no fundo nunca olharam olhos nos olhos, não é? Que está a dizer, para os problemas ou para as dificuldades que estavam ali presentes, não é? E para cada um. É engraçado estás a dizer isso, por acaso estava a ouvir no outro dia alguém a falar sobre isso, porque esse estado de paixão em que as pessoas se fundem e onde não há conflitos, muito inicial, não é? Porque nós atravessamos as fronteiras do outro e nos perdemos e não sabemos onde é que começamos, onde terminamos, onde é que o outro começa, não é? Um mundo encantado. É uma unidade, não é? Sim. Às tantas, passado um mês, a gente diz assim, olha, eu preciso de um tempo. Porque eu preciso de distância, porque eu preciso sentir a tua falta, não é? Porque já esta noção de eu preciso de criar conflito aqui, porque é a falta que no fundo e a imperfeição que na verdade nos atrai ao outro. Sim. E que é sustento, não é? O nutrir das relações, não é? E não é, de facto, esta fantasia, não é? Sim. Agora, o que eu penso é, às vezes podemos não ter muita certeza como vamos gerindo esses conflitos sobre a nossa capacidade e a nossa confiança, o nosso nível de autoestima para conseguir regular-nos emocionalmente face aos conflitos. Tem muito a ver com isso, não é? É que as pessoas, e estavas há pouco a falar dos modelos que recebiam na nossa educação para conseguirmos perceber o que é o amor, etc. Na resolução de conflitos, e ainda há pouco falei com alguém, já não me recordo com quem foi, precisamente que das coisas mais importantes da vida é a nossa capacidade de resolvermos os conflitos, de resolvermos os problemas, porque no fundo nós estamos a conseguir adaptar àquilo que são as circunstâncias atuais, não é? Aquilo que está ali a emergir como uma dificuldade ou um problema. E por isso, quanto mais capazes nós formos de resolver os problemas, de olhar para eles, não é? E resolver, às vezes sozinhos, outras vezes conjuntamente com alguém, se estamos a falar de uma relação com alguém, provavelmente, muito provavelmente, vamos conseguir ter relações mais saudáveis. Sim, não é? nos regularmos emocionalmente, não é? Isso é uma grande pista do nosso nível de maturidade, de aguentarmos a diferença, a frustração, a alteridade, portanto, uma individualidade diferente da minha, não é? E porque é engraçado, porque na fantasia
só existe a minha perspectiva. Sim. Não é? Eu não tenho que dialogar com mais ninguém. Isto é uma projeção do meu ideal, dos meus ideais. Não há aqui uma conversa sobre com o outro está no desejo. Sim, sim. Não é? E muitas vezes não há mesmo essa partilha, não é? Porque eu até posso ter um ideal, mas se eu passar para o outro já tem conhecimento disso, não é? Já acede ao mesmo e percebe o quão real é ou não é? Em termos práticos, como é que isto se pode traduzir. Mas muitas vezes as pessoas guardam em si próprias, não é? Sim. As pessoas guardam consigo, não partilham e ficam a esperar que o outro adivinhe, não é? Ele tem que corresponder a este meu ideal, não é? Estas minhas expectativas, quando ele não faz a mínima ideia, não é? O que é que aquela pessoa espera. Às vezes sim, não é? E de uma forma explícita as pessoas vão pedindo, exigindo, não é? Às vezes até impondo. É a questão da exigência, não é? Sim. O que me parece é que as pessoas também que idealizam muito também se tornam muito exigentes e se tornam muito perfeccionistas, não é? Sim. Porque de facto a pessoa ideal não existe. Certo, não é? Exatamente. Só existem pessoas reais. Exatamente. Mas eu acho que e as pessoas reais são imperfeitas, não é? Imperfeitas. Sim. E agora que falas na imperfeição, eu acho que é importante nós também pensarmos nisto, que é a idealização não é má de todo, não é? Falamos aqui de um sentido mais excessivo dela. Exatamente. E dos prejuízos que isso pode ter na nossa vida. Mas é bom idealizar, e é bom sonhar, e é bom até fantasiar, mas sempre com conta, peso e medida e sempre tendo em conta quanto tempo é que eu estou a idealizar. Não é? Será que eu estou a idealizar e a pensar e isto não é acompanhado de um movimento, de uma ação? Exatamente, ou seja, o quanto esta idealização se pode tornar real, não é? Porque no fundo nós, para atingirmos determinados objetivos, a vários níveis, não é? Nós pensamos sempre, digamos, bem acima, temos de projetar bem acima daquilo que até pode parecer realista numa determinada fase, não é? Mas termos de ir medindo, e como tu estavas a dizer, não é? Ligar aqui à componente da ação, de agirmos para que fique mais próximo, eventualmente, essa idealização. A não ser que estejamos a falar de uma idealização completamente utópica, não é? Que às vezes acaba por acontecer e é nesse sentido que estamos a falar do aspecto mais negativo que podia ter, não é? E começo a pensar nisto, que há muitas pessoas que passam muito tempo na fantasia e é quase como se criasse uma realidade tão alternativa que depois é uma dissociação, é como se a personalidade existisse dissociada. E eu durante 2 ou 3 horas estou a tocar piano, olha, e falámos no amor, na idealização no amor, mas quantas vezes idealizamos, por exemplo, profissões, e se eu fosse não sei o quê, e projetamos, temos muitos projetos, não é? Por isso, esta possibilidade de, ok, eu tenho este tempo, mas quanto tempo é que eu também invisto em fazer uma negociação com a realidade e ajustar-me, não é? Sim. Para me desiludir. Também, não é? Sim, e estávamos a falar em gestão emocional, em autorregulação emocional e a importância que é nós também darmos a processos de desidealização, não é? E de desilusão e conseguirmos aguentar isso. E tocaste num ponto importante que é nós estarmos a sonhar demasiado sem estarmos com os pés na terra e o efeito negativo que isso pode ter ao colocarmos os pés na terra ou quando colocamos os pés na terra e depois estamos completamente desencantados e entristecidos com a realidade. Não é? Sim. Falamos da ansiedade, não é? E do medo. Não é? A própria depressão, não é? Que pode depois surgir. E às vezes é curioso porque muitas pessoas que idealizam muito, às vezes inconscientemente estão a criar um monstro tão grande, quase para confirmar o sentimento de desvalorização. Sim. Sabes? É tão bom e tão bonito porque eu realmente se calhar não mereço. Sim. Ou se calhar não tenho valor. Ou se calhar não consigo. E o medo vai se tornando cada vez maior, não é? A ansiedade e portanto estes traços às vezes um bocadinho, até quando nós acabamos as relações, não é? Temos amnésia para o que correu mal. Sim, exatamente. Depressivos, só nos lembramos do que correu bem, não é? Sim. E esta idealização das coisas boas coloca-nos num lugar muito de desvalorização pessoal, às vezes. Certo, é? e o impacto que não é negativo, bem impactante, não é, que se acaba por ter na vida das pessoas.
porque depois até vêm com outro tipo de discursos a dizer, pá, mas isto é o meu destino, não é? Porque eu, no fundo, nunca vou conseguir ser feliz numa relação amorosa. Sim. E os outros conseguem, numa relação amorosa ou numa outra coisa qualquer, e os outros conseguem fazer isto, fazer aquilo, e eu não. Não é? E ainda mais se afundam, ainda mais sentimento de culpa, incapazes, impotência, não é? Fica aqui um peso demasiado pesado para a vida delas. Portanto, esta mensagem de que a idealização é importante, mas sempre com contrapeso em medida, não é? Porque a idealização faz parte da vida, as crianças idealizam. O sonho comanda a vida, não é? Como se costuma dizer. Os pais são os nossos heróis e a pouco e pouco nós fomos nos desiludindo com eles e eles não deixaram de ser valorizados por nós por isso, não é? Certo. E portanto, são mecanismos que a gente foi usando. Sim, isso é uma boa analogia, não é? Precisamente nós passamos mesmo por esse processo de desidealização, quando no fundo nos diferenciamos, não é? E saímos da família de origem e depois entramos num mundo mais real, relativamente à nossa função na vida, à nossa função na família, àquilo que eram os nossos pais ou outros elementos familiares, e é um processo difícil, não é? É um processo difícil de fazer e nesse sentido há que passar essa mensagem, não é? De podermos idealizar, como tu estavas a dizer, mas de uma forma vamos sonhar, porque é extremamente importante para a nossa vida, mas também colocar os pés na terra. E isto não é cortar asas. Não. Porque às vezes há a ideia, mas vem aqui com este discurso e estão-nos aqui a cortar asas quando nós queremos tudo e mais alguma coisa, não é? Vem este aqui castrar os nossos sonhos, não é? Cortar asas, não. Eu acho que é para nós sonharmos bem. Sim. Sonharmos de uma forma que até seja produtiva, que nós possamos até concretizar os nossos objetivos e uma maior noção de competência, não é? Porque se eu sou capaz de atingir aquilo a que me proponho, eu vou me sentir mais forte. No sentido contrário, eu vou me sentir cada vez mais fraco, não é? Porque nunca atinjo, então vivo ali numa contínua frustração em prol daquela... sentimento até de omnipotência e de controle postiços, não é? Porque a imaginação são o máximo. Exatamente. São espetacular. E então muitas vezes nós até nem nos aproximamos da realidade. Por exemplo, quantas vezes nós tivemos relacionamentos superficiais, agora na internet tu fez muito isso, não é? É o supermercado dos relacionamentos, não é? Então a gente nem sequer se propõe a encontrar-se com aquela pessoa. As relações existem. Estamos muito mais protegidos, não é? À distância, porque controla-se tudo, não é? Controla-se tudo, controla a percepção que o outro tem de mim, já não falho. Envio as fotografias que quero, utilizo as expressões que quero, não é? Se calhar até algumas emprestadas, muito bonitas, que encaixam ali na perfeição. É sempre esta projeção do meu ideal e que permite ao outro também idealizar-me. E claro que depois no encontro é muito assustador. E lá está o medo outra vez, lá está a ansiedade outra vez, não é? Por isso esta questão também do luto. Sim, o luto se tem de fazer, não é? O luto que se tem de fazer enquanto seres desejantes. Não é deixar de ter desejo, não é? Porque o desejo, lá está, mais uma vez. Não esquecer que é importante. Mas o luto da fantasia, para nós podermos de alguma forma viver a realidade, sabes? Sim, eu acho que isso é mesmo essa mensagem. Sim, o excessivo, o QB, não é? O suficiente, o razoável, é a mensagem que se deve passar. É óbvio que podemos sempre pensar um bocadinho acima, não é? E temos todo o direito de ter qualquer tipo de sonho, qualquer tipo de fantasias, etc. Temos é que avaliar muito bem o impacto que ele está a ter em mim. Até que ponto é que com todos estes sonhos que eu tenho, eu estou a conseguir evoluir num sentido positivo, a bem me relacionar com os outros, a bem me relacionar com a minha profissão, a estar bem comigo próprio, não é? A sentir-me equilibrado. E esse balanço é que é fundamental fazer. Não há nenhuma receita universal, não é? Onde é que está o limite de quê? É a pessoa fazer a sua autoanálise, não é? Ou com a ajuda de outras pessoas, poder ajudar-se a si próprio nesse sentido. Quanto mais realista for, melhor. E sonhador também, não é? É curioso
essa noção de ajuste, não é, em relação à realidade. Estamos negociando com a realidade as nossas capacidades. Sim.